Bom, o programa de CLP, como é que ele é lido, né? Primeiramente, a CPU ela monitora as entradas do CLP e vê se tem uma entrada, as entradas estão energizadas ou não, né? Isso é mandado por uma lista interna, né? Um processo do próprio programa, então ele tem uma tabela lá interna que fala, ó, a entrada 1 está energizada, a entrada 2 não está energizada, a entrada 3 está energizada e assim vai. E assim vai. E aí, com esse monitoramento das entradas, aí sim ele executa o programa de acordo com os valores dessa entrada. E aí atualiza os valores da saída. E aí ele joga numa outra tabela e fala, ó, saída 1, depois que eu executei o programa, ela vai ficar energizada. Saída 2 não vai ficar energizada. A 3 vai ficar energizada. E assim vai. E aí, uma vez que atualizou essa tabela, esses dados da tabela são mandados para a saída, né? E aí ele vai energizar ou desenergizar as saídas de acordo com aquilo que foi feito o programa. E aí depois ele faz o monitoramento das entradas de novo, né? O ciclo ele vai se repetindo, né? E é executado de uma forma bastante rápida, né? Isso está nas configurações do CLP para você saber como é que é executada essa operação. Bom, falar um pouquinho aqui da linguagem, né? Basicamente, os dois símbolos que nós temos na linguagem ladder é o símbolo de entrada, que é esse símbolo aqui que a gente fala que é um contato, e o símbolo de saída, que a gente chama que é um símbolo de bobina. Então, basicamente, são esses símbolos aqui. Lá nos circuitos eletropneumáticos, a gente tinha um símbolo para fim de curso, a gente tinha um símbolo para chave de relé, a gente tinha um símbolo de botão, mas aqui na ladder não. Tudo que for entrada, independente se está ligado com botão, fim de curso, sensor, é esse símbolo aqui, ó, tá? Esse é o símbolo de entrada. Agora o símbolo de saída pode ser solenoide de válvula direcional, motor, um LED para acionamento luminoso, é esse símbolo aqui. Então, geralmente, a simbologia ladder é bem mais simples do que a simbologia que a gente usa nos nossos circuitos eletropneumáticos, tá? Só uma coisa, esses contatos aqui são esse contato aqui é normalmente aberto, tá? Depois eu vou mostrar um contato normalmente fechado, da mesma forma que a gente tinha lá na parte de sistemas hidropneumáticos. Bom, no mesmo exemplo, né, se a gente for pensar nas ligações físicas que a gente tem num CLP do tipo fixo, como esse aqui, representado nessa figura, a ligação pode ser entendida da forma como está mostrada aqui, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes. E o programa, como eu falei, você pode fazer essa programação no próprio visor do teu CLP, como a gente está vendo aqui, ó, nesse visorzinho desse exemplo real de um CLP, e você pode usar esses comandos, né, ou mostrados aqui, para fazer essa programação de contatos, né? Bom, vamos entender melhor essas ligações que a gente tem aqui para executar aquela operação do agitador. Esse CLP, um exemplo, ele tem 8 entradas e 4 saídas. No caso, a gente só precisa de 3 entradas, né? A entrada do sensor de pressão, a entrada do sensor de temperatura, a entrada do botão e a saída a gente só precisa de uma, que é a saída que é usada para energizar o motor. Bom, você precisa energizar o CLP e precisa também energizar as linhas associadas às entradas, né? Para que, por exemplo, quando você apertar o botão aqui, você está energizando essa linha vermelha aqui, né? Ligada aqui em L1, passando por um fusível. Então, quando aperta o botão, você permite a passagem de corrente aqui para I3. Então, o CLP vai saber que a entrada I3 está energizada se você aperta o botão. A mesma coisa para o sensor de temperatura e pressão. E aí o motor é o seguinte, né? Tá chegando aqui na linha vermelha, energização, e quando for, quando for alcançada as condições que você programou aqui no teu CLP para que a saída Q1 seja energizada, é como se fechasse essa chave aqui, ó, e energizasse o motor de partida e ele acionasse o misturador, né? Então, é uma coisa, a simbologia bem intuitiva que a gente tem aqui. Bom, aqui os dispositivos de campo ou entradas, né, como ele está chamando aqui, e aqui a bobina do motor. E aqui a interface de programação, que você tem um display de LCD, né, e tem um teclado aqui para você conseguir fazer essa programação
mas geralmente os CLPs você consegue também fazer uma programação no notebook ou num computador externo e mandar para o teu CLP via entrada serial ou entrada de rede ou até USB. Tá? Bom, uma vantagem muito legal do CLP é que caso você precise modificar aquela operação usando aqueles mesmos sensores, né, e aquele mesmo motor, você não precisa alterar a fiação, você só muda o programa que você tem no teu CLP. Né? Então, vamos considerar aqui a seguinte situação, permitindo ao botão de comando manual agora operar o controle com qualquer pressão, mas apenas quando uma temperatura específica pelo ajuste for atingida. Né? Então, aqui é o seguinte, antes, se eu apertava o botão, independente da pressão e da temperatura, ele acionava o misturador. Agora aqui não. O botão só vai funcionar se chegar no valor de temperatura. Independente da pressão, beleza, tá? A pressão não vai ter problema aqui. Se você apertar o botão, independente do valor de pressão, se chegar no valor de temperatura que você ajustou, aí sim aciona o misturador. Então, o botão ele já não é mais independente do sensor de temperatura como ele era antes, tá? Então, o teu programa ele vai ficar dessa forma aqui agora, ó, programa novo. Eu aperto o botão, eu permito a passagem de corrente pelo I3 aqui, a corrente chega aqui, mas ó, chega na chave de temperatura. Então, a chave de temperatura só vai permitir a passagem de corrente para energizar a bobina do motor se ela também for fechada. E para ela fechar tem que chegar no valor lá que você ajustou. Né? Então, esse botão não é mais independente do sensor de temperatura como era no programa anterior. E isso você altera simplesmente aqui no visorzinho, mudando lá as posições do programa, sem precisar mexer em nada de fiação, de trocar componente. Né? É só uma mudança que você precisa fazer em programa. Se a gente fosse usar relé, nesse caso, né, um circuito à base de relé, você precisaria talvez trocar a fiação, né, que em algumas máquinas isso pode ser uma coisa meio chata, se você tem a fiação muito grande, né, com muitas entradas e muitas saídas, isso acaba sendo uma coisa custosa. Então, alterar só o programa é muito mais fácil. Bom, os tipos de CLP, falando aqui rapidinho, a gente tem nano, micro, porte médio e grande porte. Isso depende do número de entradas e saídas que você tem neles, nos CLPs, tá? E lá no nosso laboratório, né, no LSHP, a gente tem esse CLP da Festo aqui, ó. Esse que está em branco, que eu estou passando com o cursor aqui para vocês visualizarem, tá? Ele tem aqui os módulos de entrada e aqui também ele tem módulos de saída. Aqui são os módulos para fazer comunicação com o computador ou com outros CLPs. Aí, por uma questão didática, tem esse painel aqui, ó, com essas entradas para entradas, né? E essas entradas para saída, né? Ou melhor, essas conexões para saída e essas conexões para entrada, que estão ligadas a esses módulos por esses fios que estão passando aqui, tá? E o CLP, como eu já comentei, ele precisa estar energizado. Então, você sempre vai precisar energizar ele, caso você for utilizar lá no laboratório, no LSHP, né? Você tem que ligar na fonte de 24 volts, esse borne vermelho ou esse aqui, e precisa ligar em 0 volts nesse borne ou nesse borne.